Olá, gente! Hoje nós estamos aqui com a doutora Terezinha Sarquis Sintra, a nossa geneticista aqui do estado do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, né, doutora? De todo o Brasil. E aí, é uma honra recebê-la hoje aqui no nosso Poddal, doutora. Seja bem-vinda ao nosso Poddal. É uma alegria imensa receber a senhora aqui. É uma honra para mim. Uau! Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Fala um pouquinho da senhora, o seu currículo. Bom, primeiro, para mim que é uma honra estar aqui, né, trocando umas ideias com a Cariacica Dal, com todo mundo na realidade, né? Então, eu sou médica geneticista há 38 anos que a gente lida com a genética, com as famílias, e eu formei aqui no Espírito Santo, na Inescan, e fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz residência, especialização em genética. Voltei para Vitória e trabalhei 29 anos na Paz Vitória, onde a gente fez, né, todo um trabalho de acolhimento das famílias, não só a nível clínico, mas com a parte do teste do pezinho. Por que eu estou fazendo esse link? Porque qualquer notícia, algo está diferente com seu filho, impacta. Então, é todo um processo que acontece, né, Paula? Isso aí. E aproveitando isso que a senhora está falando, eu queria falar muito sobre eu, né? Eu, a Paula, mãe da Isabela, que hoje está com 19 anos, e eu conheci a senhora na Paz de Vitória, né? E fui fazer o exame. Na verdade, foi o contrário, foi o inverso. Eu fui fazer o exame genético da Isabela. Você me encaminhou então para a Paz de Vitória, né? E eu queria falar um pouquinho desse momento meu ali, naquele momento quando a Paula recebeu a notícia que seria a mãe da Isabela, síndrome de Down. Só que eu me lembro daquela passagem ali, eu com meu esposo dentro do carro, na frente do seu laboratório, lá do seu consultório, e a gente abriu aquele exame, olhei, né, que a gente pesquisava muito na internet, estava lá, trissomia do 21 simples. Aí eu chorando, falei pro meu esposo, olha, ela é síndrome de Down, eu tenho certeza, não adianta mais ir lá ver a doutora. Aí meu marido falou, vamos ver o que ela tem para falar. Só que naquele momento que eu cheguei no seu consultório, que a senhora me recebeu, claro que você não vai lembrar disso, porque é tanta, quantos, hein? Milhões já, né? Passou lá. Histórias e histórias, momentos e momentos. Né? Eu estava muito aflita, querendo saber, mas foi de uma tranquilidade, sabe? As suas palavras para nós ali, enquanto casais, assim, nos tranquilizou. E eu lembro que você falou assim pra gente, vocês um dia vão saber porque vocês estão recebendo a Isabela. E aí hoje eu tô aqui, ó. Cariacica Dal tá fazendo 7 anos e nasceu justamente por causa da Isabela. Como que é esse momento que a senhora pega uma família? Então, Paula, eu costumo dizer que o momento da notícia, quando é um recém-nascido, nos primeiros meses, semanas de vida, o bebê está muito bem, obrigado. O bebê nasceu, ele teve toda a assistência a nível de maternidade, saiu todas as orientações, teste do pezinho, atualmente, da orelhinha, do olhinho, todo o programa, né, vacinação. E nesse momento, quem precisa de um acolhimento é a família. É o pai, a mãe, os avós, na realidade envolve a família como um todo. Uhum. E assim, ninguém está preparado para receber uma notícia, seu filho tem algo diferente. Então, eu costumo fazer a seguinte comparação. É como se eu tivesse com aquele quebra-cabeça de 1000 peças que você fica 3, 4, 6 finais de semana montando. Alguém chegou e mexeu nesse quebra-cabeça. Então, as peças saíram do lugar. Uhum. Então, você tem que ter um tempo para montar de novo esse quebra-cabeça, fazendo essa analogia, para você seguir a vida. Então, o momento, não tem como você falar que ele é fácil. É um momento difícil porque você esperava o seu bebê de uma forma e aquele nome síndrome de Down, por exemplo, no caso, ou qualquer outra síndrome, a sensação é que mudou o meu filho, fez toda uma mudança, emocional principalmente. Então, é muito importante dos pais entenderem que antes de um nome é uma pessoa, é um bebê. Então, eu enfatizo muito, se ele tem 4 nomes, ele continua com 4 nomes, ele não tem 4 nomes e uma síndrome. Porque a gente tem que ter esse olhar para a gente poder se reestruturar e
projetar para frente literalmente, tudo que eu posso oferecer para o meu filho. É muito interessante você falar disso, que ele tem um nome, que essa é a nossa fala hoje, né? Quando a gente coloca uma pessoa com deficiência no local, a gente fala o nome dele, como que eu chamo? Ele é sindrômico? Eu ouvi essa palavra. Ele é deficiente? Não. Ele é Carlos, é a Isabela, é a Laura, é o nome da pessoa, é a pessoa em si, né? Como geneticista, eu acho que a senhora sabe muito bem o que eu vou falar. Por mais que seja trissomia 21, o diagnóstico é síndrome de Down, mas ela é síndrome de Down, mas ela tem todas as características dela. Ou eles são todos iguais, como as pessoas dizem, raivosos, amorosos, impacientes. Então, em relação a ter o cromossomo 21, o que caracteriza a síndrome de Down. Aí você tem 90 e poucos % dos casos trissomia simples, que é um cromossomo extra que aconteceu casualmente na hora da formação desse embriãozinho, né? Uns 2% pode ser síndrome de Down por translocação, que aí, eventualmente, pode ter um caráter hereditário. Então, a importância do cariótipo é para o aconselhamento genético dessa família. Então, se eu engravidar de novo, então o cariótipo não é uma condição para você fechar um diagnóstico clínico, não é. Mas ele é importante para o aconselhamento genético. Principalmente se eu considerar que é uma família que a mãe é muito jovem, porque a gente sabe que a síndrome de Down por trissomia simples tem uma interferência com a faixa etária materna. Depois dos 37, 38, eu tenho mais chance de produzir um óvulo com um cromossomo a mais. Isso é clássico. Desde sempre e continua da mesma forma. Então, principalmente em mães jovens, sempre que possível é bacana a gente conseguir fazer um cariótipo. Agora, é importante que não é uma condição para eu iniciar o atendimento. Por que eu estou falando isso? De vez em quando, a gente se depara com situações de algumas clínicas, instituições, enfim, que eu preciso do cariótipo. E daí? A gente sabe que a Rede SUS tem dificuldade de disponibilizar o cariótipo, nem todo mundo tem o seu seguro ou o seu plano de saúde, então, eu tendo um diagnóstico clínico, eu começo a terapêutica com essa criança e, né, ao longo do segmento, do acompanhamento, se a gente conseguir fazer o cariótipo, melhor ainda, né? Para todos esse esclarecimento. Entretanto, tem pais que eu entendo e respeito, eu quero ver o cariótipo. É um direito da família? Então, a gente programa, vamos começar o atendimento e, paralelo, a gente vai ter o cariótipo. Para conseguir fazer o cariótipo. Eu acho que dessa forma a gente consegue fazer um manejo benéfico para o paciente e benéfico para a família. Quando uma pessoa procura um geneticista? Quando ainda é jovem, por exemplo, quando está para casar, está namorando com uma pessoa, está se relacionando, já pode procurar? Como que é isso? Então, depende muito de um histórico. Por exemplo, se é um casal de primos, é interessante porque a gente sabe que os consanguíneos têm riscos de ter determinadas doenças. Se é uma pessoa, um casal que tem histórico familiar de malformações na família, também é interessante a gente estar conversando. E aí, a gama da atuação da genética entra a área de oncologia, se tem casos de câncer na família. Legal. É interessante estar passando pelo geneticista. Casais que têm 2 ou mais abortos também. Então, é um atendimento que em várias situações. No caso, por exemplo. Normalmente, Paula, é mais ligado, a população conhece com mais frequência quando é uma criança sindrômica. Isso aí. Mas não é só isso. Não é só isso. O leque é bem grande, né? Por exemplo, no meu caso, a Isabela é trissomia 21 simples, né? Tá lá. Eu tenho 2 filhos. Seria interessante eles fazerem o exame? Não. O cariótipo por trissomia simples, na realidade, o que é esse cariótipo? É um estudo dos cromossomos, que é onde tem toda a minha constituição genética, e normalmente a gente tem 46 cromossomos. No caso da síndrome de Down, é um cromossomo extra, que é o 21. Então, hoje, atualmente, você pode fazer o cariótipo desde o pré-natal. Então, a mulher engravidou, o casal engravidou, começou o pré-natal. Aí fez o ultrassom. Com 12 semanas, deu um marcador que a gente fala, que é a translucência local. Deu alterado. Então, pode ser que
o bebê tem a síndrome de Down, outra síndrome, outra alteração do desenvolvimento na realidade. Então, você já pode fazer esse cariótipo a partir de 12 semanas. O que muda é o tecido que você está estudando. Então, com 12 semanas, você estuda a velocidade coriônica, que é um pedaço da placenta fetal, ou líquido amniótico, ou nasceu, você faz o sangue. Então, você pode fazer o cariótipo em diversos tecidos, né? Então, a indicação depende de cada momento. Então, normalmente, você fez um ultrassom, deu alterado, aí o ginecologista, né, o ultrassonografista, faz todo o atendimento a essa família e coloca que pode ser feito. Então, isso é uma das... do início, né? Há risco no feto? Assim, Olha, qualquer procedimento existe risco, só que é muito pequeno. Hoje os colegas estão muito hábeis, com grandes habilidades, quero dizer, né? Na medicina fetal, os equipamentos estão muito evoluídos, tanto que você faz ultrassom, você vê 3D, 4D, você vira o feto, né? Então essa tecnologia de imagem hoje está com uma evolução muito grande, né? E voltando aqui um pouquinho em termos de diagnóstico, hoje a gente já tem um exame que chama-se NIPT teste, que você pode fazer a partir da 9ª semana de gravidez no sangue materno. É não invasivo e estudar várias características, inclusive a síndrome de Down. Então, hoje você, por exemplo, eu já tive um filho com síndrome de Down por trissomia simples. A gente sabe que o risco de recorrência, de repetição, é muito pequeno. Sim. Mas para eu, família, eu, casal, parece que o risco é grande. Então, eu posso, com 9 semanas de gestação, coletar meu sangue, extrair DNA fetal e fazer um estudo das principais trissomias que a gente fala. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das trissomias. A simples, do translocação, mosaico, né? Quais são as diferenças? Então, na realidade, as 3 situações são síndrome de Down. O que muda é principalmente em relação ao aconselhamento genético. Por quê? Se é trissomia simples, o que significa isso? Em todas as células que foram analisadas no cariótipo, tem um cromossomo 21 a mais. Esse evento a gente sabe que é casual, não é hereditário. Então, para uma próxima gravidez, é um risco baixo, não tem um risco aumentado, nem indicação de filhos, né, de irmãos, quero dizer, quando for engravidar, fazer teste genético. Quando eu tenho cariótipo por translocação, aí sim eu tenho que fazer o cariótipo dos pais. O que é translocação? É um cromossomo 21 grudado em outro cromossomo. Então, isso pode ter uma hereditariedade. Por translocação, a gente indica cariótipo do pai e da mãe. Para ver se é uma translocação hereditária ou o que a gente chama de novo, que também aconteceu por acaso. E ela poderia ter mais filhos com Down também. Se for translocação, aumenta a chance. Aumenta. Aí, dependendo de quais cromossomos que estão translocados, você tem riscos de 50% ou até mais. Depende de qual cromossomo que está translocado. O 21 pode estar grudado em outro 21, em um 13, em um 14. Então, dependendo do tipo, tem o cálculo de risco. É tanta informação falsa que as pessoas falam, né? Por translocação é risco total. Não, depende do pai e da mãe. Se o pai não tem translocação, se a mãe não tem, é uma translocação que a gente usa o termo de novo. E o que desafia, senhorita Paula, é o mosaico. Grande mosaico, né? O que acontece? Fala o segredo do mosaico, todo mundo... Ai, o mosaico. Então, o mosaico é o quê? É quando você faz o cariótipo, que você acha células com 47 cromossomos e células com 46. Mosaico é uma mistura de célula. E aí, o que acontece? Portadores de síndrome de Down por mosaicismo, alguns deles podem ter um desenvolvimento cognitivo, neurológico, motor melhor. Então, a grande expectativa dos pais com cariótipo também é para ver se é mosaicismo, que aí entra aquela... Parece, mas não é. Já viu essa frase? Só que o que acontece? Quando você faz o cariótipo, você faz de sangue, considerando a criança que nasceu. Eu acho um 20% de mosaico. O que é isso? 20 costelas de células com 46 cromossomos. Eu não posso tirar uma conclusão que a nível de todas as minhas células eu tenho essa mesma prevalência. Então, a nível de sistema nervoso, eu posso ter uma prevalência menor de células
normais, com 46 cromossomos. Então, eu tenho muito medo. Eu falo assim, é mosaico? É. Ele pode ter um desenvolvimento melhor? Pode, mas ninguém pode garantir. Investe no seu filho, porque às vezes a gente fala, não, ele é mosaico, não precisa de tanta terapia ou todo dia. Porque a síndrome de Down é a deficiência intelectual. O que caracteriza, sim. Isso aí. Então, o mosaico ele também ele tem um certo comprometimento intelectual. Intelectual, cognitivo, né? Na realidade, todo portador de síndrome de Down tem algum nível de comprometimento cognitivo. Isso é clássico. Então, você tem hoje, atualmente, com todo o avanço de início precoce, de atendimento e tudo mais, Downs trabalhando, Downs fazendo faculdade. Sim. Isso é maravilhoso. Mas algum nível de comprometimento você observa. Isso aí é clássico, porque para a gente, teoricamente, não ter nenhuma anomalia cognitiva, por exemplo, eu tenho que ter uma integridade no meu perfil genético. Então, nesse ponto, a natureza é muito exigente. Sim. Se eu tiver material genético a mais ou a menos, você vê alguma manifestação clínica. E quando eu digo a nível da genética, não só dos cromossomos, mas dos genes também. Sim. Então, qualquer alteração no meu perfil genético, eu tenho alguma manifestação clínica. Vai. E a pergunta que todo mundo faz, grau. Você falou aqui que tem, né? A simples, a mosaico e a translocação. E o grau? Não é grau. Não é grau. Não. Esses 3 tipos de características é do cariótipo. Síndrome de Down, ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu tenho cromossomo 21 a mais, ou eu não tenho. O grau não existe. Não existe. E por que há tanta diferença? Por exemplo, existe aquele que vai... Você acha que é só terapia? Não. Não é. Nós temos um comportamento individual, celular, muito pessoal. Então, às vezes você pega uma família, o mesmo pai e a mesma mãe tiveram 4 filhos, cada um é de um jeito. Então, no caso da trissomia 21, também é do mesmo formato. Lógico que as comorbidades podem somar um pouco. Se é uma criança com cardiopatia, às vezes ela tem algumas limitações de atividade física, né? Criança, às vezes, que nasce com anomalia intestinal, tem que fazer uma gastrostomia temporária e etc. Isso impacta, mas não é definitivo para justificar um atraso. Os atrasos, cada um tem o seu nível, é individual de cada ser, de cada pessoa. Então, o que eu enfatizo muito é não compara o seu filho com ninguém. Eu acho que se eu tiver esse olhar... Ele é um ser único, né? A família é mais feliz, o núcleo é mais feliz. E, por exemplo, hoje nós estamos vendo muito crescimento do autismo na síndrome de Down. Por que você acha que aumentou mais ou apareceu mais? O que está acontecendo? Na realidade, os critérios de autismo mudaram. Então, a gente passou de há 15 anos atrás de uma prevalência de 1 para 200. Hoje, o CDC Atlanta publicou há pouco tempo 1 para 38. Está até surgindo com muita frequência essa brincadeira, parece que o mundo está autista. E não é. Então, assim, inclusive, eu enfatizo e discuto muito que não só o autismo, mas qualquer diagnóstico é muito sério. Um diagnóstico é muito sério para fechar, né? Então, eu acho que o autismo ele tem que ser dado o diagnóstico pelo especialista, através de testes para você ter certeza do que você está oferecendo de terapêutica e de diagnóstico para essa família. Então, na realidade, não é só a síndrome de Down que a gente está vendo mais a apresentação do autismo, é o autismo global, na realidade. Inclusive, muito diagnóstico tardio, né? Muitas pessoas já adultas. Porque os critérios mudaram. Então, você está vendo, se você pegar a turma hoje de 20 anos, eram outros critérios que eram utilizados, né? Hoje, mudaram completamente. Por isso, essa prevalência um pouco maior, apesar, eu chamo muita atenção de todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado com, às vezes, superdiagnósticos, tá, Paula? A gente está vendo isso na nossa rotina clínica do dia a dia. Dá a impressão que todo mundo hoje é autista. Foi até bom você
ter enfatizado novamente essa fala, porque a semana passada eu fiz um comentário com uma mãe que eu tô com medo dessa questão, todo mundo está autista, porque às vezes você brinca igual a uns 25 anos atrás você brincava com mongol. Sim, mongolóide. Você Mongolóide, ou você é Down. Débil mental. Isso, né? você tem essa série histórica. Aí eu comentei, eu falei, olha, eu tô com muito medo de todo mundo levar de uma forma pejorativa, brincando, e é um diagnóstico muito sério. Sim. Eu ter o diagnóstico que eu tenho autismo, ou que um parente meu, ou que um filho meu tem autismo, é um diagnóstico, como todo diagnóstico, muito sério. Sim. E às vezes está se levando, eu quero estar errada, mas eu acho que não estou tão errada, de uma forma suave. Não é só autismo, não é isso. Não é? É um impacto. Esse só autismo impacta a família toda, impacta a pessoa que tem autismo, porque muda tudo, né? É uma nova rotina, um novo olhar, né? Muitas vezes é libertador, sim, quando a pessoa ela tem ela se acha diferente, ela realmente recebe um diagnóstico ok, é libertador, né? Um cenário. Eu tenho pacientes que falam, doutora, eu me entendi. É isso aí. O estranho da empresa que eu trabalhava agora, eu estou me entendendo. Isso é maravilhoso. Agora, não levem, eu acho que é bacana para todos que estão nos assistindo aqui, assim, de uma forma pejorativa. Ah, não, a pessoa, vamos numa festa, vamos sair. Ah, não quero. Você não pode sair. Você parece autista? Não faça Exatamente. isso. Na empresa que a gente trabalha, né, a pessoa tem uma coisa, você é autista, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Muitas mães, elas têm a dificuldade de ter um diagnóstico, medo. A gente recebe aqui na Caresca Down, por exemplo, Down que a mãe não procurou nenhum caminho. E Down grande, 5 anos, 6 anos. Essa criança teve algum estímulo precoce, alguma terapia precocemente? Não, eu não quis, eu tinha medo. Muitas me falam isso, eu tinha medo de ir ao médico e ter o diagnóstico fechado e ter que enfrentar. Então, só que eu falo assim, quando eu tive o diagnóstico, foi libertador para mim. Eu chorei, passei, eu acho que um mês chorando, né? Um mês, você fica ali, né, naquele que a gente falava muito antigamente, né, o luto que a gente sentia, né? Literalmente. Né, porque você tinha uma expectativa e você recebe outra, você começa, não, e agora, como que vai ser? Então você fica um mês para se adaptar àquilo ali. Mas, depois desse mês, eu corri para a PAI imediatamente e a Isabela começou os seus estilos. Então, assim, como que a senhora vê essa dificuldade dessas famílias que negam, tem a negação do diagnóstico, não querem, sabe? Qual o prejuízo? Qual o prejuízo disso, de ter esse diagnóstico for tardiamente, entendeu? Procurar uma terapia, procurar um local para estar fazendo, nem que seja uma clínica, né, uma associação, uma ONG. Qual é o estrago que isso causa, né? Então, a gente tem uma plasticidade cerebral ímpar. Então, quanto mais cedo eu começo a ter um atendimento terapêutico com essa criança, melhor são as probabilidades da gente chegar lá na frente. Ao mesmo tempo, às vezes eu falo com algumas mães, você está com medo? Tá. Estimula o seu filho pelo atraso que ele está apresentando, não por nome. Sim. Então, eu não estou andando, eu preciso de fisioterapia. Faz a fisioterapia no seu filho, não em um nome. Porque a gente tem que achar um meio termo dessa família, oferecer um momento de estimulação ímpar em relação à faixa etária para a plasticidade cerebral. Então, às vezes eu falo isso para as famílias. Você está com medo? Não quer fazer o exame? Não quero nem ouvir esse diagnóstico? Não. Aí eu enfatizo, mas seu filho merece o atendimento clínico. Ele merece. Não merece? Aí eles ficam olhando. Eu falei, tem direito, não tem? Aí eles olham, então tá. Eu falei, não quer fazer, não faça, mas leva para fono, leva para físico, para terapia ocupacional. Então, é um direito do seu filho. Faça. Então, eu já tive famílias que não quiseram levar em serviços em clínicas. Estimularam em casa. Montaram um cenário em casa
e estimularam. E foi um sucesso. E evoluiu bem a criança. Então, o que a criança precisa é do estímulo. Então, eu nunca esqueço, acho que uns 26 anos, uma senhora que eu atendi, que veio do interior, não me lembro o nome, no norte do estado, e ela veio, mas no local que ela residia 25 anos atrás, não tinha Pestalozzi, APAE, nem clínicas de atendimento. E aí eu falei, olha, ele precisa de uma estimulação, expliquei o jeito de segurar, de rolar, etc, etc. Aí passou uns 4 meses, ela voltou com esse menino, na época estava com quase 1 ano. Eu falei, nossa, mas ele tá bem? Ela falou, doutora, no quintal da minha casa passa um rio. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma boia, boto ele ali, deixo ele fixado, ele fica batendo perna, batendo bracinho. E o menino estava muito bem. Então, assim, essa mãe me marcou de uma forma, porque ela não tinha condições, mas tinha sabedoria. Sim. Ela tinha sabedoria. Então, ela fez o que ela tinha ali no meio dela, o melhor para o filho dela. E ele desenvolveu a parte motora dele ímpar. E ele fazia uma hidroginástica, um nome que a gente queira dar. Muito bem, então, isso é, assim, exceções. Porque hoje a gente tem o acesso. Tem o acesso. Tem o acesso. Né? E esse acesso, eu tenho uma preocupação quanto a isso. O estímulo em excesso. Também. Não é? O sobrecarregar. A minha fala com algumas famílias é você malha, vamos colocar assim, ignorantemente para pessoas, né? Você malha 3 vezes no dia? O que acontece? Às vezes eu recebo bebês aqui que vai em vários lugares. Sim. Eu falo que é agenda de executivo. Né? Agenda de executivo. Então brincam, aí vai para a escola dorme porque já está exausto de terapia. Como que você olha isso? Esse olhar de terapia em excesso? Eu acho, aquilo que eu mencionei, o meio ambiente de estimulação é muito bom, só que você mencionou muito bem, tem limites. Eu não tenho como ter uma criança de 4 meses sentando. Não existe. Isso é a escala natural do desenvolvimento. Então, às vezes, é importante a família entender que existe uma escala de desenvolvimento e até mostrar, com 4 meses, que tem no cartão de vacinação. Sim. Com 4 meses a criança está fazendo isso, com 5, com 6. Então, existe naturalmente. Eu não posso pular etapas. E, às vezes, a família, naquele momento, tem uma ideia que se eu superestimular, ele vai ter um super desenvolvimento. E não é dessa forma. Então, antes de mais nada, é uma criança que tem que ter o tempo de ficar sem fazer nada, de ser criança, sabe? Eu defendo muito, às vezes eu brinco, mas com seriedade. Tem da criança e do adolescente, que a criança tem direito a brincar, a não fazer nada. Nós tivemos que implantar, inclusive, a terapia do brincar. Sim. As famílias estão esquecendo disso. Sim. Né? De brincar. Então, tem que ter esse olhar. Eu tenho que ter o estímulo, mas ao mesmo tempo, superestímulos não demonstram um resultado final de desenvolvimento melhor. Isso é clássico. Há uns 20 e poucos anos tinham alguns atendimentos, alguns métodos, melhor dizendo, que era estímulo de 24 horas. O formato da criança dormir, o formato, então, era 2, 3 pessoas fazendo movimentos o tempo inteiro. E depois se viu que o resultado final não era tão diferente. Não era tão diferente. Então, se fazendo releituras, né? Então, às vezes eu falo que eu tenho algumas falas que parece que eu estou tirando tudo por menos, não. É uma realidade. Então, às vezes eu falo para a mãe, olha, ela comenta, nossa, ele não quer ir na fono ou na físio, ele fica irritado, essa semana ele está muito ruim, não quer ir. Aí eu falo o seguinte, tenha um compromisso, dá uma satisfação, ou a clínica, ou a APAE ou Pestalozzi, onde essa criança frequenta, leve ele para a pracinha, senta com ele na pracinha e brinca. Exatamente. Que ele vai render tanto quanto emocionalmente falando, né? Lógico que são focos diferentes, mas ganho global de bem-estar, de felicidade. Então sai, anda com ele na rua, dá uma volta, porque ele vai se acalmar. Então, às vezes, ele está mais estressado, às vezes é aquele momento que todos nós temos. Os adultos têm, nós temos muito. Às vezes você está ali estressado, aí você sai, dá uma
uma rodada na rua e volta com um foco diferente. Para a criança isso também funciona. Então, eu falo que eu tenho muito medo de usar o nome, meu filho está nervoso. Eu falo, ele está nervoso quando eu digo não, ou quando ele está nos piquititos com xixi ou com cocô, ou quando ele está com fome. Isso não é nervoso. É uma forma dele externar, eu não estou bem. Então tem que ter muito essa observação para qualquer filho, na realidade, né, Paula? Não só os que têm trissomia, mas para qualquer filho. E, infelizmente, a tecnologia está nos prejudicando um pouco inteiro, né? E não tem volta a tecnologia. Não tem volta. Não tem. E eles estão ficando comprometidos mesmo. A gente falou um pouquinho sobre do precoce, né? Do estímulo precoce. E eu queria falar um pouquinho sobre o envelhecer da pessoa com deficiência, com síndrome de Down em geral. Porque antigamente a pessoa com síndrome de Down que tinha expectativa de vida bem pequena, né? Quando eu recebi minha filha, eu falei, meu Deus, ela vai viver só até 30 anos, 40 anos, eu ficava assim, né? E hoje a expectativa, ela se superou. Como é o seu olhar para isso, essa expectativa, né, da síndrome de Down hoje, por exemplo, que está tão grande, graças a Deus, né? Então, a expectativa de vida mudou para a população em geral e para a população que tem trissomia também mudou. Por quê? O atendimento básico de saúde está melhor. Sim. Então, assim, eu defendo muito e já conversei em alguns momentos com você sobre o estilo de vida. Porque isso hoje é para todos nós. Para mim, para você, para minha família, para a população em geral. E o estilo de vida envolve exames periódicos, alimentação, sobrepeso, não ter diabetes, não ter hipertensão. Então, eu acho que o atendimento agora da síndrome de Down é um desafio do bem-estar de saúde. O que é isso? Evitar o sobrepeso. Por quê? A história natural da síndrome de Down, eles têm essa tendência a ganhar peso com mais facilidade. E peso, depois que você ganha para perder para todos nós, é muito difícil. Então, eu falo que é um exercício desde cedo. Dos hábitos. Então, eu acho que tem que ser aquele hábito. Podemos comer tudo? Podemos, mas não em excesso. Que aí, se eu não ganho sobrepeso, é menos chance de eu ter diabetes, de eu ter hipertensão. Então, a longevidade que está sendo proporcionada para nós impacta em cuidados também. Então, a portadora da síndrome de Down, ela tem que se vacinar com HPV. Porque é uma doença sexualmente transmissível que, se você não tratar, vai dar um câncer. Eu não posso imaginar, não, a minha filha, o meu filho nunca vai ter um relacionamento sexual. Eu não sei. Então, eu tenho que ter esses cuidados. Os exames periódicos, não é? Para ver se não tem diabetes, se não tem hipertensão. Ter uma atividade física sistemática. Isso faz diferença, porque previne minha parte ortopédica, minha parte cardiovascular, e que está sendo um desafio para todos nós, né? Para todos nós está sendo um desafio. Sim. Então, se eu olhar a história natural de atendimento, os recém-nascidos, as crianças com síndrome de Down, elas estão com atendimento de excelência, muito bom. Algumas dificuldades inerentes, né? Mas no geral muito bom. Então eu acho que o foco que eu passo muito para todas as pessoas que eu converso, que estão em frente a algumas instituições, é para o adulto. Sim. Que eu ainda vejo que deixa um pouco a desejar. Na realidade, o adulto como um todo, o nosso público aqui específico também. Eu vejo hoje dois grupos aqui dentro da escola, por exemplo. Aqueles que as mães eram são mais velhos hoje, eles são mais velhos, então não tiveram poucas oportunidades e pouco acesso à informação, né? E eu tenho os bebês que estão chegando. Então, os bebês que estão chegando hoje, eles têm uma expectativa melhor ainda do que os que já estão aí. Porque essa família já chega aqui já com todas essas informações. É uma construção, né? O Down, por exemplo. Tem alguns alimentos que eles são mais propícios eles comerem, outros não. Glúten, por exemplo. O grande vilão, o glúten. Você me deixou na saia justa agora, porque eu morro de dó do glúten. Você morre de dó? Morro de dó, porque assim, eu só ouço sobre glúten, meu Deus. Existe a alergia a glúten, a intolerância a glúten e tudo mais existe. Só que
nos últimos tempos, parece que comer glúten virou, não sei se o termo é pecado, talvez pecado. A gente tem que ter muito cuidado também. Então, assim, as intolerâncias, as alergias, a gente sabe que o glúten tem, em algumas pessoas, um poder mais inflamatório, mas tem que ter muito cuidado, porque você tem que observar a pessoa, não de uma forma geral. Então, existem alguns protocolos de dietas extremamente restritivas para o portador da síndrome de Down, suplementações também de N nutrientes, micronutrientes, macronutrientes. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. Então, não existe protocolos padronizados a nível de protocolo clínico, que todo paciente, toda pessoa que apresenta síndrome de Down tem que seguir determinada dieta. Eu acho que tem que ser personalizado para cada pessoa. Então, eu estou com sua filha, você está me falando que quando ela come muito macarrão, o abdômen distende. Então, vamos dar menos e vamos observar. Porque aí você tira todo o glúten dessa pessoa, que o sistema nervoso já está acostumado. Então, para gente que temos um raciocínio, somos adultos, se alguém te fala, ó, não bebe essa água, não pode beber água, tá? Você olha e você fica só olhando para a água. A criança ou o adolescente que tem algum comprometimento cognitivo, esse não pode, ele vem de uma maneira diferente. E a criança queria fazer o quê? Ir ao fast food, porque era a rotina de vida. E aí a mãe virou para mim e falou assim, doutora, cheguei em casa, ela mordeu o sofá de um lado ao outro. Tão nervosa que ela ficou. Eu falei, mas por que você fez isso? Porque não pode, ela não pode comer, ela não pode... Eu falei, não é bem assim. Uma vez... Então a menina teve um quadro neurológico naquele momento extremamente grave. Precisou de contenção, de uma série de atitudes, porque ela queria fazer a rotina dela. Então, assim, eu não quero dizer que não exista intolerância ou alergia, mas eu quero dizer que tem que ter cuidado ao dar esse diagnóstico, ao passar essa dieta. Sim. Porque é muito simples eu falar, ó, sua filha não vai comer. Mas por que ela não vai comer? Qual é a evidência científica que eu tenho? Então, eu acho que a gente tem que ter isso com muita clareza. Então, eles podem ter intolerância ao leite, à proteína do leite, a N coisas, a corantes. Então, tem que ter esse cuidado. Existe até uma tabelinha clássica relacionada a alguns medicamentos, que a gente sempre disponibiliza. Tem determinados medicamentos que é melhor você oferecer um similar. Para evitar efeitos colaterais, mas isso é clássico também. Então, eu acho que são esses cuidados que a gente tem que ter e olhar cada pessoa. Aqui na Crescadal a gente tem um trabalho muito grande com a família. A nossa preocupação justamente é essa. Elas estão muito preocupadas com a terapia em si. Trazer para o clínico, entende? E aí esquece. Experimenta perguntar para as mães e para os pais, seus exames estão em dia? Não sabe. O meu filho tá, mas eu falo, você tem quantos anos? 40, sua mamografia está em dia? Vai na unidade de saúde. Não, mas eu falei, não. Aí eu volto a falar, falta um dia a terapia e vai lá marcar seu exame. Seu filho não vai ter prejuízo. Assina embaixo. Agora você vai ter prejuízo. O filho parece que virou Entende? Um móvel, assim, alguma coisa. Às vezes você pergunta pro pai... que já está na idade de usar o PSA, seu PSA está em dia? Como? Eu falo, não, você tem que se cuidar, porque é um núcleo que tem que caminhar, não é você ou eu isoladamente. Aí a pessoa se pega assim, sabe? Como se... Aí esquece, por exemplo, de ir num parque. Eu não tenho dinheiro para ir, por exemplo, sei lá, no cinema. Vai fazer um piquenique no parque, seu filho, com a sua família, com todo... Outra situação muito boa falar. Os outros filhos. Tem os outros filhos. Que você precisa olhar para os outros filhos. Sim. Né? Então, assim, essa fala, você está feliz? Nós precisamos, enquanto pais, né, de pessoas com deficiência, a gente sabe que é uma batalha, né? O dia a dia não é fácil, a luta diária não é fácil, mas nós precisamos de sermos felizes, de viver. Cada um do seu jeito.
Porque o reflexo, igual a alimentação reflete, se eu me alimento bem, meu filho vai se alimentar bem, é a mesma coisa. O reflexo vai refletir neles. A minha felicidade, a minha alegria na família ali vai refletir neles. Essa questão dos irmãos, assim, a gente tem muita preocupação, porque eu direciono 90% e os 10% para os outros 2 irmãos. E não é justo. Eu acho que tem que ser... Qualquer filho é uma responsabilidade muito grande. Os nossos pais tiveram muita responsabilidade com a gente com os nossos filhos. É o ciclo da vida se repetindo. Só que quando eu sou filho, é o olhar. Quando eu sou pai, é outro olhar. É outro olhar. E se o meu filho tem uma necessidade a mais, aí fica mais complexo ainda, emocionalmente, da gente lidar. Ele precisa de mais, então eu direciono. O outro tá bem. Só que ele tá bem, mas ele precisa de atenção. Então, esse chamado é muito importante ser feito. E seu outro filho, como é que tá? E aí... Eu levei meu filho com deficiência para todas as terapias, mas eu fui na escola ver o meu outro filho. Eu fui na apresentação dos pais, eu fui na festa da família. Isso é muito importante, né? Dar atenção também. Porque como uma pessoa com deficiência é seu filho, o outro também é. Aquela fala que falava, meu filho é especial. Eu odeio essa fala. Que ser mãe já é especial. Então todo mundo é especial. Todo mundo é especial. Né? Então abolimos essa fala, especial. Eu lembrei de um amigo, eu falo muito em tempo, tá? Quando existia o cheque especial. Aí toda vez que ele ia fazer alguma compra, alguém perguntava, seu cheque é especial? Ele falava, especial sou eu. Aí ele ficava a camisinha, especial sou eu. O cheque... Aí a pessoa, não, porque é exigência. Não, mas aí ele repetia de novo, isso foi clássico. Eu era, mas meus 40 anos, 50 anos, eu repetia. Eu achava o máximo ele contando isso pro meu pai. Ele falava, não aceito, o cheque não é especial, eu que sou especial. Sim. Então, isso aí, essa colocação sua, eu acho que todos nós somos especiais. Isso aí. Sabe? Eu acho que eu tenho que ter esse olhar, porque se eu tivesse... Agora, é um exercício. Porque, às vezes, eu tenho dificuldades sociais, financeiras, de alimentação, e a gente se perde nesse mundo das dificuldades e se esquece. Isso aí. E a gente entende isso perfeitamente, porque você ter dificuldades para aquisição de alimentos, por exemplo, é muito sofrido. Você querer dar um alimento ao seu filho e não tem. Então, por isso que eu falo que é um exercício. É cada um tentar ser feliz do seu jeito. Sem modelos. Sem modelos. Porque senão você vê um modelo que eu não tenho acesso a esse modelo. Aí você voa na imaginação, se eu tivesse acesso, a vida seria diferente. E talvez não seria tão diferente. Sim. Sabe? Pode ser diferente em relação às aquisições materiais. Agora, as aquisições internas, né? Porque a gente vê e convive com pessoas que têm condições, mas quando você vê o interno... É difícil. E também tem todo o sofrimento, tem todo o medo. Então, eu acho que tem que ter esse olhar, sabe? De ninguém é especial. Acho que você foi muito feliz nessa fala, tá, Sueli? Uma pergunta. A gente tem muito acesso à saúde hoje, né? Mas é uma dúvida que muitas pessoas nos perguntam. Inclusive, médicos falam isso pra gente. Uma pessoa... vai no ginecologista, tem que ser no ginecologista especializado em síndrome de Down ou ginecologista normal? No geriatra, normal ou de síndrome de Down? Eles acham assim, eles querem muito rotular, entende? Onde eu acesso à saúde, por exemplo? Eu vou em qualquer médico, eu vou no clínico geral ali no posto, ou eu preciso de um clínico especializado em síndrome de Down, entendeu? Então, eu olho o Brasil. A dimensão do Brasil. Isso é utopia. Eu acho que tem que ser um profissional que goste de cuidar de saúde. Porque se ele gostar, hoje eu não vou falar livro de antigamente, ele acessa ali e ele vê que o Down tem mais tendência a ter hipotiroidismo. Então eu tenho que fazer o TSH e o T4 livre dele. Ele tem tendência a diabetes, eu tenho que fazer hemograma, tem que fazer a glicemia e a hemoglobina glicada. Entende? Então, sim, eu acho que é o profissional que gosta de cuidar. Porque se eu gosto, eu tenho os melhores cuidados. Eu não posso imaginar um atendimento numa região que eu tenha
todo esse acesso a essas ultra especialidades, ou que eu tenho condições financeiras de ter acesso a tudo isso. Eu tenho que imaginar uma fala, uma orientação para o Brasil, imaginando quem mora lá no norte, no nordeste, Exatamente. e quem mora lá no sul, no sudeste. Então, eu acho que o melhor médico para acompanhar o meu filho é um médico que goste de cuidar, goste de ouvir. Aí ele vai ser assertivo nas melhores terapêuticas. Nas melhores terapêuticas. Porque o custo realmente é alto, o custo para especialistas assim é alto. Então muitas famílias, elas relatam isso, entende? Então assim, mas se, por exemplo, a pediatra da minha filha, que é Down, sempre foi uma pediatra como dos outros foi uma filhos. Boa pediatra que gosta de cuidar. Isso aí. Ultimamente tem resumido assim. Exatamente. Eu tenho resumido assim. Então, tem se essa pediatra está acompanhando, pegou uma disfunção da tireoide, um hipotireoidismo, por exemplo, se ela achar necessário uma avaliação do endócrino, ela pede a avaliação do endócrino. Você vai falar, não, eu faço o manejo. Ela faz a prescrição, faz o manejo sem nenhum prejuízo. Então, assim, eu tento fazer esse exercício de olhar a saúde de uma forma leve, mas com todo o critério, com todo o cuidado e com todos os protocolos clínicos, que eu acho que é o que faz a diferença. É eu ter a minha propedêutica baseada em protocolos clínicos, sabe? Que aí me dá segurança que eu estou fazendo o melhor e o atual pelos dados da literatura para o paciente, não porque eu vi alguém falando que é bom. Eu não posso ter uma propedêutica baseada em eu ouvir alguém falando, ou eu vi no Instagram, ou em qualquer rede social, então é bom. Não, eu tenho que fazer uma revisão da literatura, ver os trabalhos que foram apresentados, são trabalhos sérios, então eu posso incluir no meu protocolo. Então tem que ter muita questão, porque tem uma vulnerabilidade emocional de qualquer um de nós ímpar. Então eu tenho que ter muita essa segurança. Para fechar, doutora, inclusão. Quantos anos mesmo já aí? Eu tenho 38 anos de formada. 38. Eu formei, igual eu mencionei no início, eu formei aqui e fui para Ribeirão. E a USP Ribeirão Preto, eu tive um preceptor, que é o Pina, que é um dos primeiros profissionais no Brasil que iniciou a genética clínica. E ele sempre teve um olhar diferenciado. Ele que me apresentou a Pai de Sertãozinho. Eu fiz um estágio na Pai de Sertãozinho, que ele teve essa visão. Existe uma pessoa e essa pessoa precisa de atendimento. E não existe um cromossomo a mais no caso aqui, se a gente fizer uma analogia. Então, eu acho que a formação que você tem que ser uma formação humanizada. Que não é um exame que você vai resolver a vida do paciente, não é uma prescrição, é um conjunto de ações. Aí você consegue, eu acho que é fazer a diferença emocional para você, porque se a gente pegar o especialista geneticista, a maioria das doenças você não cura. Você trata e promove uma boa saúde, uma longevidade. Se a gente pegar as doenças do teste do pezinho, por exemplo, a fenilcetonúria, você faz o diagnóstico precoce, você faz uma dietoterapia e essa criança evolui normal. Mas você não cura a fenilcetonúria. Então você tem que ter esse exercício, não curativo, mas de uma boa saúde global. Aí você caminha bem, eu acho que em tudo na vida, não só na área da genética, né? Eu acho que em tudo. Essa visão, sabe? Eu acho que isso que faz a diferença na realidade para qualquer profissional. Às vezes a fono está com uma criança que tem um comprometimento que, pelas avaliações, a probabilidade de falar vai ser muito pequena. Mas o atendimento da fono não é só a fala. É comunicação. É a comunicação como um todo, é a alimentação. Então, se essa fono tem essa visão, ela não acha no íntimo que, poxa, eu não estou conseguindo. Não, eu estou fazendo o melhor para o meu paciente. Então, eu acho que isso é em todas as áreas, sabe, Paulo? Tem que ter esse olhar, essa visão. Excelente. E esse período todo, como que você vê hoje a inclusão? Ela está melhor? Estamos conseguindo avanços? Eu acho que sim. Eu acho que melhorou muito, muito, muito. Não tem nem o que discutir. A gente está em um outro momento do atendimento, das ofertas pedagógicas, das ofertas terapêuticas, fisiofono, TO, hidroginástica e tudo. Então o conhecimento evoluiu muito.
O conhecimento em si, ele evoluiu muito e a gente está conseguindo aplicar esse conhecimento na qualidade de saúde, né, global. Eu tive um irmão, né, com deficiência intelectual e ele frequentava a PAI. E eu lembro que eu ia no ônibus escolar para minha escola e meu irmão para a PAI. Então existia aquela fala, lá nos anos 90, né? O menino da PAI, né? Os meninos da PAI, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Eu acho que é um grande avanço, né? Eu lembro que eu era criança, eu ficava com dó. Sim. Por que meu irmão não vai comigo para a escola? Eu pensava, né? Então hoje que a gente conseguiu, eu acho que é pouco, sabe? Assim, a inclusão hoje eu acho que é pouco. É pouco ainda, mas... Eu acho que em tudo na vida existe avanços, e para a inclusão também. Então, se você comparar o que a rede pública está oferecendo hoje e o que oferecia há 15, há 20, há 10 anos atrás, está completamente diferente. Mas a gente pode evoluir? Muito, sem dúvida, né? que a gente pode. Basta querer, né? É um exercício, Então, eu acho que a evolução, ela é contínua. Então, eu acho que a gente já melhorou muito. E um outro ponto que eu estou achando muito bacana é as associações específicas, igual tem a Vitória Down, a Cariacica Down, agora a Vila Velha Down. Tem Viana? Não. Ainda não. São essas três. A Cariacica Down que atende Viana, né, hoje. Sim, porque aí você vai pegando uma fatia da população que só as outras instituições não estão dando conta. Sim. Sabe? Então, se você pegar uma PAI, uma Pestalozzi, tem limites de atendimento. Então, eu acho que essas associações, igual existe a Mais também, dos autistas, elas vão integrando todo esse contexto de melhora de qualidade do atendimento. Sabe? Eu acho que isso tem ajudado muito, muito, muito a população. Onde a pessoa com deficiência, em todos os espaços que ela está, que ela esteja colocada, se houver sempre uma pessoa que está ali para fazer a inclusão acontecer, ela vai acontecer, né? Então não é só o médico, acho que é todos os profissionais todas as pessoas, eu, enquanto pessoa comum, né? Enquanto cidadã. Isso, enquanto cidadã. A enfermeira, o professor, o motorista, o Uber, que hoje ele tá muito na moda, tá? Os meninos pegarem o Uber e vir para Cariacica Down para terapia, para as oficinas. Então o Uber tem aquele olhar sensível, eu tô levando uma pessoa, né, com deficiência, que talvez eu precise auxiliar, né? Mas enfim, muito obrigada pela sua presença. É uma presença assim, gente, satisfatória ter o doutor aqui conosco nesse dia, né, trocando experiência. Cariacica Down tá fazendo 7 anos e estamos aí com essa novidade do nosso Pod Down. Então, ó, se inscreva aqui no nosso canal, curte, compartilha aí. Vamos levar informação a muitas pessoas, informações bacanas, genuínas, informações que agregam, não é mesmo, doutora? Com certeza. Agradeço muito a sua presença, tá? E que esse seja o primeiro de muitos, hein? Bom, eu que agradeço o convite. E assim, desejo, como eu costumo dizer, do fundo do coração, que vocês voem com o principal objetivo, trazer a felicidade para as famílias. Amém. Que aí as terapias vão acontecendo por tabela. Isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até a próxima.